e não tomo esse cuidado e vou mandando um monte de mensagem. Então, muitas vezes, você passou ali daquela primeira parte, aquele exemplo, né, de posso apresentar, posso explicar como é que funciona a promoção? Se a pessoa falar que sim, aí eu pego e mando, sei lá, 10 mensagens para ela, uma seguida da outra, cheia de informações, enfim, mensagens longas, ou às vezes mando até um áudio, por que não? E mando um áudio de 5 minutos. Isso vai fazer uma desconexão total sua com o lead, primeiro porque ele vai ver e vai falar, nossa, já fiquei com preguiça, né? Nossa, já não vou querer, vai se perder porque é um tanto de informações. Eu não gosto também, muitas vezes não acho legal, na verdade, de você até mandar uma mensagem objetiva, mas ir mandando ela em várias mensagens. Tem pessoas que têm, às vezes, o costume de fazer isso no WhatsApp, mas também não é bacana. Então, às vezes, eu até mando frases curtas, mas eu mando, em vez de eu mandar, sei lá, minha mensagem toda num bloquinho de 5 frases, sei lá, 20, 30 palavras, eu mando cada frase numa mensagem. Isso também não é legal, porque gera até um estímulo visual para a pessoa, de quando ela olha e fala, nossa, tudo isso, né? Então, isso não é bacana. Então, eu tô dando para vocês aqui o primeiro exemplo, falando dessa questão da mensagem longa, mas em contrapartida, né, também não use mensagens muito curtas ou muito sucintas, ou às vezes, por exemplo, a gente tem vendido um produto aqui onde tem um PDF que tem todas as informações do produto. Então, assim, é importante que é legal esse PDF porque ele tem todas as informações, ele vai munir, né, a pessoa das informações necessárias, que vai provavelmente, às vezes, até sanar muitas dúvidas dela, mas também não é bacana, por exemplo, eu posso explicar essa oferta para você? Posso? Então tá aqui o PDF, nesse PDF você vai encontrar todas as informações. Então isso também não é legal. Então ser sucinto demais, ou às vezes ser, por exemplo, você foi lá e falou do preço do seu produto, mas não falou da condição. Quanto custa o seu produto? Meu produto custa 997. E parcela no cartão de crédito? Sim. Você deixa a conversa ali muito sucinta, você deixa a pessoa com dúvidas, tá, mas parcela no cartão de crédito em quantas vezes? Né? Tem juros, não tem juros? Você vai deixar a pessoa muitas vezes sem resposta, você não vai mostrar entusiasmo, você não vai demonstrar confiança e não vai gerar essa conexão com o possível comprador ou potencial cliente. Então, o equilíbrio na comunicação é fundamental. Então, outra habilidade, outra coisa que precisamos ter, que precisamos desenvolver nesse universo da venda é essa questão da comunicação, né? Então, não ser nem sucinta demais, nem extensa demais. Então, aí também entra aquela questão do autoconhecimento, porque se eu sou uma pessoa que fala muito pouco, eu tenho que trabalhar isso em mim para eu desenvolver mais essa fala, mais esse relacionamento. Então, lembra da ferramenta anterior? Quem pergunta mais, vende mais. Então, se eu falar pouco, eu vou perguntar menos. Quem pergunta menos, vende menos, consequentemente, né? Então, é importante, se você é uma pessoa que você já sabe que você ali tem um pouco de dificuldade de desenvolver, pratique isso, pense nisso, nem que no começo você demore um pouco mais, né? Não demore no sentido de, vou mandar uma mensagem para a pessoa agora e vou voltar só daqui 2 horas. Não, você não vai demorar 2 horas para fazer uma frase, mas eu digo assim, em vez de você mandar, sei lá, uma frase em 30, eu tô chutando aqui, porque nem imagino quanto tempo dura, mas se você mandar uma frase em 30 segundos, em vez de você mandar uma frase em 10 segundos, você manda em 30. Então, no sentido da hora é esse, até porque é a prática que vai levar você cada vez mais ao caminho da perfeição. E em contrapartida, né, se você for uma pessoa que fala muito, tipo eu, né, pense se você não vai, antes de enviar uma mensagem, a hora que você estiver fazendo ali a venda, não haja na impulsividade. Então pensa, reflita, veja, analise, né? Então lembra do papel do vendedor consultivo. Então pense se o que você vai apresentar para ele vai estar focado na necessidade que ele já te apresentou, e foque nesse ponto. Fique tranquila que muitas vezes você vai ter oportunidade de falar outras coisas do produto, mas não fale tudo de uma vez, tá? E não fique com medo, que eu falei.
Se você faz a venda consultiva e você sabe a necessidade dele, você vai direto ao ponto, isso você já vai avançar, ele já vai sentir confiança em você, ele vai querer avançar. Então não fique preocupada de que, eu tenho que passar todas, essa é a minha única chance de passar todas as informações. Às vezes a única chance que você acha que é a única, não é a única. Às vezes você perde a chance porque mandou muita informação e aí desconecta toda a questão do relacionamento. Então, mensagens muito longas sobrecarrega o comprador com mensagens excessivas, né? Isso vai distrair a atenção dele, ele já vai ficar com preguiça de ler e torna a conversa cansativa e confusa. Em compensação, as mensagens curtas deixará o cliente sem respostas, que é igual o exemplo que eu dei do cartão de crédito, né? Se parcela em cartão de crédito, tá? Em quantas vezes? Tem juros? Não tem? E trará uma imagem de desinteresse. Isso eu acho o mais perigoso, né? Essa questão de trazer uma imagem de desinteresse, porque, né, se a pessoa te perguntar, parcela no cartão de crédito? Sim. Sei lá, tem acesso por um ano? Sim. Tem aulas ao vivo? Não. Né? A pessoa fala, pô, cara, acho que não tá afim de me vender. E aqui eu até entraria num ponto, numa questão, que até a gente vai falar um pouquinho mais amanhã, mas que eu até falei agora há pouco da questão da demora, né? Isso também é um ponto importante, porque se você tá ali desenvolvendo a conversa com a pessoa e simplesmente some da conversa, lógico, salvo aqueles casos que às vezes tem uma emergência, né? Você precisou sair por algum motivo, isso também vai mostrar um desinteresse da sua parte de vender, né? Então é importante também, mas aí a gente vai falar um pouquinho mais amanhã, essa questão da sua organização e gestão do tempo, a questão das prioridades para você não passar uma imagem para o seu lead ou para o seu potencial ali comprador de que você está desinteressado em fazer aquela venda. E por fim, né, eu falei aqui tanto das mensagens longas quanto das mensagens curtas, mas às vezes a gente vai ter que repetir informações que a gente já disse. Então também não tenha preguiça, tá? Muitas vezes, principalmente às vezes, a depender do ticket do produto, tenha isso em mente, que às vezes, por mais que você saiba que você é óbvio que você está convencido que o produto que você está vendendo ali é muito bom, mas às vezes é um investimento um pouco mais alto, né, para ele. Então, às vezes ele vai precisar de mais argumentos, às vezes ele vai precisar que você repita, né, as questões, porque ele tá ali ao mesmo tempo que ele tá conversando com você, que ele tá vendo que aquele produto é a solução dele, às vezes ele tá pensando, né, na questão financeira, que horas que ele vai fazer aquele curso. Então, não tenha preguiça, se tiver que repetir, você repete. Pergunta para ele, né, muitas vezes você vê que tá ali, quer que eu repita alguma informação, ficou com alguma dúvida, quer que eu fale algo, que eu explique algo, você entendeu toda a oferta, entendeu tudo que o produto tem, quer que eu explique de uma outra maneira, né? Então não tenha preguiça, não tenha preguiça de fazer a venda, não ache ruim, né? A gente tem, isso é muito comum do brasileiro, vamos dizer assim, e é uma pena, né? O pobre hábito da leitura. Então muitas vezes você fala assim, pô, mas às vezes eu já falei isso 2 vezes, mas às vezes ele focou numa coisa X, não focou na outra coisa Y, e às vezes você vai ter que falar pela 3ª vez, tá? Então, lógico, sempre avaliando ali, obviamente, né, na questão do bom relacionamento, também não entrando em conflito com o lead, né, mas se vocês estão vendo, se você está vendo que a conversa está caminhando ali num clima bom, não se importe em repetir, principalmente dependendo da questão do ticket do produto, tá? Principalmente se for um high ticket, né, que a gente chama, que é o de valores mais altos, tá bom? E na hora de falar o valor do produto, eu não sei vocês, mas eu sei que esse é também uma questão que às vezes pega, porque às vezes você tá ali, falou todas as informações, já que eu tô falando de high ticket, de produtos com valores mais elevados, chegou o momento ali de você falar o valor. Primeiro, meninas, é muito importante desvincular da mente aquela questão de que, ai meu Deus, eu tô tirando o dinheiro da pessoa. Não, você tá oferecendo uma solução, tá? Então, a partir do momento, quando a gente precifica um produto, né, quando o especialista coloca um preço naquele especialista, quando o dono do produto, enfim, coloca um preço naquele produto, tem várias coisas por trás envolvidas, né? E tem o trabalho de muita gente envolvida por trás. Então, você não está sendo desonesto. E além disso, você está oferecendo uma solução para a pessoa. Então, assim, todos os dias a gente compra soluções, certo? Se o meu carro quebra, eu tenho que pagar o mecânico para ele arrumar, eu estou comprando uma solução.
né? Então, não tenha medo e não tenha receio de falar o valor do produto, né? Se chegou aquela hora, você, de novo, entra a questão da confiança, fale com confiança, o preço do meu produto é esse, né? Então, lógico, não dessa forma, tá? Eu vou chegar nesse ponto, mas eu digo assim, na hora de você apresentar mesmo o preço do produto, não tenha medo de dizer o preço do produto. É muito comum o brasileiro parcelar, né? A gente sabe que existe muito essa questão do parcelamento. Então, usar esse artifício de você já falar o número de parcelas, o custo do produto linkando com o número de parcelas é interessante, mas aí também eu acho importante você conhecer um pouco isso, você pode conhecer um pouco da pessoa, do perfil do lead que compra o produto, principalmente quando você está entrando no projeto. Porque quando você já está um tempo ali fazendo a venda, você já sabe que é muito mais comum as pessoas parcelarem do que comprarem à vista, é mais fácil você já ir direto, né, dizer o preço do produto, linkando com a questão do parcelamento. Se não, você já sabe que é um público que vai comprar, que compra muito mais à vista, aí é melhor você falar já o preço à vista. Usa a questão da ancoragem, então muitas vezes a ancoragem é quando a gente fala, né, esse produto custa de 1.497 por 997, né, então usa essa questão da ancoragem, eu acho importante dar aí dar uma visão, né, pro lead que tá tendo desconto, e eu vou dizer para você que na maioria das vezes, pelo menos aqui nos nossos produtos, esse desconto, vamos dizer assim, realmente existe, né, a gente sabe que quando a gente fala ali que o nosso produto poderia ser vendido a 1.497, ele poderia mesmo, então isso, reforce isso, então vocês podem falar isso com confiança, a gente não tá fazendo isso para enganar a pessoa, porque é um desconto fictício de maneira nenhuma, tá? Mas se você não se sentir à vontade também, vai direto pro preço e é o que eu falei, ou se o perfil da pessoa é pagar parcelado, fala parcelado, se é o perfil pagar à vista, vai no à vista, que é sucesso, que é mais sucesso. Mas, e aí vem também o pulo do gato. Ao apresentar o preço do seu produto, não deixe de listar ou de apontar para a pessoa, mesmo que você já tenha falado todos os benefícios do curso, tudo que o curso ou o produto que você está vendendo, ou muitas vezes o serviço, ele vai ter. Então, você vai pagar. Se você fizer a sua inscrição hoje, você vai receber, sei lá, 60 horas de conteúdo, você vai receber o bônus daquela masterclass extra, você vai receber material em PDF e X aulas ao vivo por 997 ou 12 vezes de 99,97 parcelados no cartão de crédito, tá? Essa oferta é interessante para você? Posso te enviar o link da inscrição, tá? Então, uma mensagem simples, objetiva, trazendo o que muitas vezes você já falou, não tem problema, ou às vezes você já chegou ali no ponto da conversa que você nem falou do bônus ainda e ele já te pediu o preço, é a hora muitas vezes de você explorar, então se você fizer a inscrição hoje, além de tudo que eu já te falei do curso, a gente ainda vai te dar um bônus X, né, que é uma aula extra, um mini curso extra, um material PDF extra por X e posso te mandar o link, é interessante para você, vamos fazer a inscrição, e aí você faz essa pergunta no final, tá? Uma outra coisa que acontece aqui com muita frequência e que eu sempre falo para as meninas tomarem o cuidado, que sempre vem essa pergunta, muito frequente. Tem desconto? Tem desconto à vista? Ou tem desconto para quem já é aluno? Tem desconto para quem já é cliente? Tem cupom de cliente? Evitem usar a palavra infelizmente não. Por quê? Porque quando vocês falam infelizmente não, vocês já estão assumindo que, eu sei que isso seria uma coisa bacana de te oferecer, mas a gente não tá oferecendo. Né? Então, assim, evitem. Eu sei que isso é até automático, eu falo isso porque eu já fiz isso. Mas depois que eu fiz, eu falei, nossa, mas aí que eu pensei e analisei. Não é legal falar infelizmente não. Não tem. E tá tudo bem. Né? Então, que nem eu falei para vocês, existe toda uma conta que é feita por trás em cima do valor daquele produto e o valor daquele produto é aquele, né? Então, hoje nós não temos nenhuma oferta de desconto, hoje nós não temos nenhum cupom de desconto, ou se você tiver, por exemplo, se for uma venda à vista, aí você pode perguntar, o pagamento vai ser à vista? Vai ser à vista no Pix? Se for, eu consigo te dar, sei lá, 5% de desconto. Pode ser? Vamos fazer então a inscrição via Pix?
E aí a pessoa vai te responder se sim ou não, ou ela vai querer negociar ali um desconto maior. Se não tiver, fala, esse é meu último desconto, tá? Uma outra, quando você tiver essas possibilidades, que é uma outra alternativa também nesse universo, quando a gente está falando da questão do preço, é quando a pessoa fala que não tem dinheiro. Quando a pessoa falar que não tem dinheiro, você pode oferecer, se você tiver, de novo, se você tiver essa ferramenta, se você tiver essa condição, né, no projeto que você esteja, oferecer para ela uma outra forma de pagamento. Uma outra forma de pagamento, um desconto, e às vezes você pode reiterar você pode, na verdade, questioná-lo se você conseguir uma nova forma de pagamento ou uma forma de pagamento facilitada, ou às vezes um desconto, se isso é interessante para ele, né? Então, assim, quando vocês têm esse artifício na manga, eu acho que vale a pena usar. E quando você vê muitas vezes um movimento muito grande, você não vejo problema nenhum. Eu falo isso até como gestora aqui do nosso projeto, de você até sugerir, né? Como meu pai sempre disse a vida inteira, ou não você já tem. Então, às vezes você tá vendo, pô, já conversei ali com 5, 6, 7 leads que tô vendo que se eu der um descontinho ali, então sugira. Às vezes a pessoa tem uma margem ali para dar desconto, então vale a pena você questionar, você apresentar daí os seus argumentos, né? Você vender o seu posicionamento muitas vezes para aquele gestor, para aquele líder ali da equipe que você está trabalhando, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho dessa técnica do espelho, tá? Que eu também acho bem interessante em vendas, mas ela também reforça muito do que a gente tem falado aqui, que é a questão de estabelecer confiança, de dar atenção, dessa venda consultiva, dessa venda empática, né? De você mostrar que você está atento às necessidades do cliente, do comprador, do possível comprador, e que você está ali, inclusive, pronto para ajudá-lo. Então, aqui eu trouxe um exemplo, né? Que aconteceu essa semana aqui, que foi muito bacana, uma conversa. E eu achei bem legal de trazer esse exemplo para vocês. E eu já vou explicar diretamente no exemplo, porque eu acho que vai ser até mais fácil de vocês entenderem até o porquê do espelho. Então, a Lid perguntou se no produto que a gente estava oferecendo, se tinha grupo VIP, ou se tinha mentoria, ou se tinha... ela ainda complementou com aulas ao vivo. E aí a nossa vendedora falou para ela, Flana, esse produto atualmente não tem esse acompanhamento de mentoria nem reuniões ao vivo. Veja que a técnica do espelho consiste em, no primeiro momento que você responde a pergunta da pessoa, você vai, ou às vezes, quando, aqui no caso foi uma pergunta, mas ela poderia ter falado, não sei se eu quero comprar porque eu queria comprar um curso que tivesse um grupo VIP. Ela poderia ter falado, Fulana, eu entendo que você gostaria de comprar um curso que tivesse um grupo VIP. Atualmente, nosso curso não tem, mas você tem dentro do curso diversos recursos, como as pesquisas de arquétipos, modelos de artes para redes sociais. Ela trouxe ali, ela trouxe argumentos porque ela conhece o produto e ela trouxe opções para ela que vai atender a necessidade dela. Então, tipo assim, a gente não tem um grupo VIP ou mentoria ou reuniões ao vivo, mas a gente tem muitos recursos dentro do curso que muitas vezes vão substituir esses recursos essas questões que você está trazendo para mim. E ela ainda pergunta no final, venda consultiva, qual é a sua maior necessidade quando você pergunta sobre esse acompanhamento? Então, por que você queria mentoria, aulas ao vivo, queria grupo VIP? E aí, lógico, depois ela vai desenrolar a conversa, vai dizer o porquê, você vai, muitas vezes até reiterar que só com o conteúdo do curso, por exemplo, que é esse exemplo aqui, ela já vai ser necessário para ela e ela não vai, vamos dizer assim, ela não vai sentir falta desse grupo VIP. Então, a técnica do espelho consiste nisso, de você, a hora que o lead te trouxe uma pergunta, né, ou te trouxe até mesmo uma objeção, ou te fez um comentário, você, no primeiro momento, na primeira fala, você devolver para ele o comentário que ele fez, lógico que você não vai repetir igual papagaio, né, obviamente, né, mas você mostrar para ele que você entendeu, ou seja, isso vai estabelecer uma relação de confiança, porque ele vai entender que você tá prestando atenção ali na conversa. Então, isso é fundamental, tá, gente, nesse processo de vendas. Então, assim,
E aqui entra uma outra questão que às vezes eu falo aqui para as meninas bastante também, que é no sentido de dar essa atenção para o lead, e não só na questão quando você está fazendo uma venda, quando você está fazendo um suporte ao aluno, a mesma coisa. Então, o aluno chegou, né, para você e fala assim, às vezes ele comprou um curso que tem um nome, sei lá, vendas pelo Instagram, e ele chega para você e fala, fulano, eu não tô conseguindo acessar o curso de vendas pelo WhatsApp. Então, você fala assim, mas a gente não tem curso de vendas pelo WhatsApp, é vendas pelo Instagram. É lógico que assim, usando esse exemplo, vamos dizer assim, mais bobo, é óbvio que a gente sabe que a pessoa muitas vezes se confundiu. Mas, às vezes, ela pode ser que ela tenha um curso de Instagram e um curso de WhatsApp, por que não, né? Então, qual que eu sempre falo para as meninas? Primeiro passo, pergunta nome completo, pergunta o e-mail, porque a partir do momento que ela te passar essas informações, você já vai lá no sistema para ver se ela é aluna, se ela não é, de qual curso que é. E aí, ela é aluna do curso de vendas pelo Instagram. Fulano, verifiquei aqui que você é aluna do curso de vendas do Instagram. É isso mesmo? Você quer ajuda? E aí você desenrola a conversa. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes a gente, na correria, principalmente do dia a dia, a gente lê, sei lá, uma parte da frase, não presta atenção no que a pessoa está falando, às vezes devolve para ela uma resposta automática, ou às vezes vira para ela e fala assim, não, a gente não tem curso de WhatsApp. E tipo assim, encerra a conversa, e aí às vezes a pessoa pode até se tocar que ela realmente errou, mas ela vai ver que você... Ou você fala uma outra coisa que não tem nada a ver, então, por exemplo, assim, eu vou ver aqui para você o acesso do curso, sei lá, scripts de venda pelo e-mail, entendeu? Que não tem nada a ver com o curso que ela tá perguntando. Isso vai gerar totalmente uma desconexão, vai gerar uma insegurança na pessoa. E isso não só em você, tá? Na marca também, né? Na marca, na empresa que você está representando. Então, assim, leia. A partir do momento que você está fazendo um trabalho ali de suporte, você está fazendo um trabalho de vendedor, de recuperação de vendas, de atendimento ao cliente, o mínimo que você, né, é importante você faça é realmente dar atenção ao seu lead e responder ele de forma que, de acordo com o que ele está respondendo. E não tenha medo de perguntar. Então, por exemplo, às vezes a pessoa escreveu um negócio ali que você, não entendi nada, o que ela quer saber. Em vez de tentar responder para não deixar o lead sem resposta, eu não vejo problema de você, desculpe fulano, mas eu não entendi, ou senão você repetir, devolver a pergunta para ele, né? Então, que nem esse no caso do vendas do Instagram e vendas do WhatsApp, fulano, você está perguntando se é vendas pelo Instagram, o nosso curso é vendas pelo WhatsApp, seria isso? Também é uma alternativa que você pode devolver para ele. E eu falo isso tanto no atendimento de pós-venda, né, durante a venda ali, né, quando você está oferecendo suporte para o cliente. Então, isso é importantíssimo, tá? Eu diria que isso realmente no nosso trabalho de atendimento ao cliente é a premissa básica da gente entender. E se você não entender a pergunta dele, volte ou às vezes peça ajuda para um colega, principalmente se for às vezes um projeto que você está iniciando. Se você tiver que pesquisar mais a fundo sobre a pesquisa dele, peça uns minutinhos, fala, olha, eu vou consultar aqui com o meu colega, ou senão eu vou transferir para o meu colega, né, que ele vai poder te ajudar melhor. Mas não deixe a pessoa sem solução e mostre para ela que você se importa, que você tá ali para solucionar o problema dele, seja em qual posição seja agora, já que eu tô falando um pouquinho também dessa questão de suporte, seja em qual posição você esteja, demonstre para ele, né, que você tá preocupado com ele. E muitas vezes fazer o exercício também de se colocar no lugar dele faz toda a diferença. Então, quantas vezes você não foi atendida por uma pessoa que não atendeu as suas expectativas e a gente sai bravo e a gente fala que a gente nunca mais vai comprar daquela marca porque você fala A, a pessoa fala B. Então, se coloque no lugar da pessoa, né? Então, é importante que você também faça esse exercício. E acho que essa técnica do espelho acaba envolvendo toda essa questão desse universo, tanto do pré quanto da pós-venda. Lembrando que a pós-venda, ela é tão importante da pré-venda, porque uma hora pode ser que você tenha que voltar nesse lead, nessa pessoa para vender uma outra coisa, um outro produto, ou às vezes ele mesmo vai vir até você, né? E eu vou falar uma coisa também bem interessante, que com certeza as meninas aqui vivenciaram já, tenho certeza, como os alunos, principalmente quando a gente estamos falando aqui de infoprodutos, os alunos, os clientes da nossa empresa, da nossa marca, reconhecem muitas vezes a forma como vocês lidam e tratam com eles e levam isso muitas vezes
para o Instagram, levam isso muitas vezes para o especialista, né? Levam isso para a empresa e isso é muito positivo. Agora, há pouco mesmo a gente tinha mandado aí um link de uma aula, né? De um suporte de um parceiro que a gente está fazendo suporte. E o aluno foi super educado, agradeceu, super agradeceu, falou, pô, vocês são demais, obrigado por ter me enviado o link aqui, um simples mensagem enviando o link de que, olha, hoje a gente tem aula ao vivo, segue o link aqui para você acessar a nossa aula. Então, isso faz toda a diferença e com certeza vocês também vão ganhar uns pontos a mais aí no projeto que vocês estão trabalhando. Bom, quando reconhecer a falta de interesse, né? Seja ela no início da conversa, seja ela no meio da conversa, seja ela no final da conversa, né? Então a gente também tem aí uma ferramenta, né? Ou vamos dizer assim, um artifício para a gente reconhecer essa falta de interesse. Então, aqui eu coloquei um exemplo, que é a questão do dinheiro, né? Então, eu até já comentei essa questão do dinheiro quando a gente estava falando ali do valor, né? Uns slides atrás. Então, quando a pessoa fala assim, não tem interesse, eu não tenho dinheiro, né? A técnica do espelho, então, aqui eu não coloquei, mas eu poderia ter colocado, entendo, fulano, que nesse momento você não tem, talvez não tenha o valor, né, para poder pagar a inscrição desse curso, mas e se eu conseguir para você uma forma diferenciada, ou se eu conseguir um desconto para você, você teria interesse? Não, neste momento, infelizmente, não teria condições de arcar com esse custo. Ou seja, ele reiterou para você que realmente, nesse momento, mesmo você oferecendo uma alternativa para ele não tem dinheiro. E qual que é o, vamos dizer assim, qual que é o pulo do gato aqui? Muitas vezes, às vezes a pessoa tá ali indecisa e ela, vamos dizer assim, ela não quer se render às emoções dela pra sei lá, para querer comprar aquele produto, às vezes por um determinado motivo, às vezes ela até já tá 100%, vamos dizer assim, convencida, mas, meu Deus, não sei, preciso pensar mais um pouco. Aí, às vezes, ela pega e fala pra você, não tem interesse, ou não tem dinheiro, vamos dizer assim, deixa eu despistar esse vendedor logo, porque eu quero pensar melhor, sei lá, enfim. Então, às vezes, o não interesse, ou não tem dinheiro, ou vou ter que falar com meu marido, ou vou ter que pensar mais tarde. A primeira vez, assim, vale a pena a gente confrontar para ver se é isso mesmo. Porque, lógico que vai ter a pessoa que não tem realmente interesse. Lembra do exemplo que o Leandro deu ontem, né? É o blazer rosa para ele, não faz sentido nenhum. Então, eu só tô oferecendo um blazer rosa para ele. Não tem interesse. Mas aí você pode, né, quando a pessoa vira e fala assim, não tem interesse, você pode me dizer, ok, fulano, entendo que você não tem interesse, você pode só me dizer o motivo, por qual motivo talvez você não teria interesse? Porque eu não uso o blazer rosa, né, não gosto. Ou seja, ele reiterou para você que realmente ele não tem interesse, então você se coloca à disposição, agradece e tchau, né? Lógico, tô dando aqui o exemplo do blazer rosa, que foi o que o Leandro falou ontem, mas quando a gente tá oferecendo às vezes um infoproduto, então, sei lá, comecei ali a conversa, a pessoa fala assim, não tem interesse nesse momento. Ok, fulano, você poderia me dizer por que não tem interesse? Então, às vezes a pessoa pode falar assim, eu não, sei lá, nesses próximos 2 meses, nesse próximo mês eu vou estar de férias, então eu não vou comprar curso por nenhum nesses 30 dias, nesses próximos 30 dias. Ou seja, realmente a pessoa não tem ali interesse, ela reiterou para você que não tem interesse. Aí você pode terminar falando para ela, ok, fulano, então eu posso voltar, posso deixar o seu número aqui guardado e voltar, né, para falar com você no próximo momento? A gente já fez esse exercício aqui e a gente teve uma devolutiva positiva muito grande, né? A gente, inclusive, fez esse exercício até quando a gente mandou algumas mensagens, a pessoa não respondeu e a gente mandou essa pergunta falando para ele que, tipo assim, se você não quiser, ou se você estiver desinteressado, você pode me avisar? Pode me falar, por gentileza, para eu não te incomodar mais? E o resultado foi bem positivo. Muitas pessoas devolveram, trouxeram a devolutiva, né, positiva, dizendo que naquele momento eles não tinham interesse, que estava corrido, mas que podia abordar, que poderia mandar mensagem. Então, às vezes, quando a gente acha que está sendo chato, está sendo inconveniente, que às vezes a pessoa está te odiando lá atrás, não é isso. Às vezes ela está sem tempo, às vezes realmente não é o momento, às vezes ela não está interessada. Então, é importante a gente reiterar, e aí, a depender do motivo que a pessoa vai te falar, você dá essa opção de voltar depois, ou você só se coloca à disposição, e às vezes daqui 2, 3 meses, né, dependendo do produto que você está vendendo, do serviço ou do infoproduto, você volta na pessoa.
tá? A não ser realmente que seja aquele lead que não tem nada a ver, sei lá, ou às vezes eu tô vendendo um produto de marketing digital, já aconteceu isso também aqui. E a pessoa falou, não estou mais trabalhando no marketing digital. Então, realmente, para que a gente sabe que para aquela pessoa não vai ser interessante aquele produto, não tem nem por que eu deixar ali combinado com ela que eu vou voltar em outras vezes, tá? Então, assim, não desistam quando a pessoa falar num primeiro momento falta de interesse, não tenho dinheiro, não quero. De novo, a não ser, obviamente, se a pessoa ali foi rude, né? Muitas vezes né, não foi bacana, e aí não vale a pena você ficar insistindo, reiterando, insistindo com ela, mas por que você não quer? Porque aí acho que você só vai criar ali um embate que é desnecessário. Mas na maioria das vezes, quando você vai numa boa, a pessoa traz ali o motivo, ela reitera o motivo, ou não, né? Ou, por exemplo, aqui a gente poderia ter um outro desfecho. Então, eu entendo, fulano, se eu conseguir um desconto de uma forma diferenciada, você teria interesse? Ah, eu teria. Se fosse no boleto parcelado, me ajudaria. Ah, se eu tivesse 10% de desconto, me ajudaria. Se eu tivesse um descontinho, me ajudaria. Se eu pudesse dar uma entrada e parcelar o resto, também me ajudaria. Então, a gente poderia ter outro desfecho aqui. E aí você vê que quando a pessoa fala que não tem dinheiro nesse primeiro momento, às vezes ela não tem mesmo, então ela precisa realmente de uma forma diferenciada. E às vezes ela não fala porque ela acha que às vezes não tem essa possibilidade. Então, se você tiver essa possibilidade, tiver essa carta na manga, é importantíssimo apresentar. E de novo, às vezes você conversou ali com a pessoa, aconteceu isso recentemente aqui, você conversou ali com a pessoa, você viu que o seu produto atende todas as necessidades dela, né? Até você já se envolveu ali, tá empolgado na hora de fazer a venda, mas aí chegou nessa hora do preço, ela, ai, putz, eu não consigo agora, ou eu não tenho limite no meu cartão, né? Tenta ajudar essa pessoa, porque às vezes alunos ou clientes assim que você sabe que você vai, com essa ação, você vai fidelizá-lo, vale muito a pena. A gente aqui, pelo menos, preza bastante por isso, tá? Então, né, sugira isso aí pro seu gestor. E aqui a gente já tá até no final já. O combinado não sai caro. O que significa isso? Que todas as vezes que você, quando a gente tá ali naquele momento de enviar o link para a pessoa fazer a compra, que eu até já citei esse exemplo alguns slides atrás, e você, né, mandou o link para ele e fala assim, fulano, te mandei, então o link de inscrição tá aqui, tá? Então, dependendo do público, se você achar que precisa dar mais algumas respostas, algumas informações, dê, no sentido de tipo assim, fique tranquilo que nosso link é seguro, você vai colocar todas as informações, vai preencher com seus dados, informações de pagamento aí, e assim que a compra estiver confirmada, você pode me avisar, por gentileza, para eu, por exemplo, liberar o seu acesso ao curso, para eu confirmar a sua compra? Combinado? Você consegue me ajudar? Quando você faz isso com o lead, você está traçando um combinado com ele. Então, assim, a sua intenção é ajudá-lo, a sua intenção é vender, né? Então, assim, você tá combinando. Então, vocês conversaram, né? Você explicou para ele toda essa questão da solução. Então, é importantíssimo isso. Você deu o link para ele efetuar a compra. E aí, deixa o combinado com ele. Por que eu tô falando isso? Porque se daqui 2, 3 horas ele não comprou, não é problema nenhum você voltar, fulano, ainda não identifiquei sua compra, deu tudo certo? Você precisa de mais ajuda? Tá com alguma dúvida ainda? Lembrando que, por exemplo, se tiver um desconto, você pode jogar uma escassez, né? Lembrando que esse desconto que eu concedi para você é só até hoje, então eu tô preocupada de talvez você tenha esquecido, não ter dado tempo, ou teve algum problema, me fala, porque vocês fizeram um combinado, né? Então, ou se não, quando a pessoa fala assim, eu vou pensar, e você dá uma insistida, e mesmo assim ela fala que ela tem que pensar, então eu posso voltar a falar com você amanhã? Pode ser? Pode, amanhã você vai voltar a falar com ele, porque vocês têm um combinado, tá? Então, assim, você não vai estar sendo chato, você não vai estar sendo invasivo, né? E eu acho que usar esses artifícios também ajuda vocês não só venderem mais e não só construir uma relação de confiança com a pessoa, mas também ajuda no sentido de que eu falo para as meninas, um lead que não fala com a gente, que não, né, atende todas as nossas chamadas, as nossas mensagens. Primeiro que, na verdade, ele é um lead que, enquanto ele não falou não, ele é uma possibilidade de venda. Então, a gente vai insistir, a gente vai, né, lógico,
não vamos ser chato, nem extremamente incisivo, extremamente, enfim, invasivo, né? Mas a gente não vai desistir dele, a gente pode desistir dele agora, mas a gente vai voltar num outro momento. Mas aquele lead que não falou nada e aquele lead que ainda que tá indeciso, ele é uma possibilidade de venda, concordam comigo? E o lead que já falou para você que não quer, ele não é um lead ruim, porque ele sai da frente, ele sai da nossa frente também, e aí eu vou focar naqueles outros que eu tô ali conversando, que eu tô argumentando. Então ele também não é um lead ruim, e muitas vezes ele não quer naquele momento. Então esse aqui vai lá para minha base de novo, daqui 2, 3 meses eu volto com ele, ou no próximo lançamento, ou quando eu lançar um produto novo, tá? Então assim, é muito importante a gente ir encaixando todas essas peças, né? Então eu já vou eliminando aquele que realmente não vale a pena insistir e tudo mais, a gente vai eliminar. Às vezes tem casos que, às vezes até vale a pena a gente devolver o produto, porque é melhor não ter a dor de cabeça, né? Enfim, né? Às vezes nem sempre dá pra gente agradar todo mundo. Então a gente vai montando todo esse quebra-cabeça. Então o pessoal que não quer e que eu posso voltar, o pessoal que eu não vou voltar mais porque ele mesmo já disse que, né, ou ele foi rude, ou ele mesmo não sou mais esse nicho, mudei de área, enfim, não vou voltar mais, o pessoal que eu tô aqui negociando, o pessoal que eu mandei o link e eu preciso fazer um follow-up contínuo nele até que ele compre. Então, assim, são peças do quebra-cabeça que vocês vão juntar quando vocês estiverem trabalhando aí com uma lista de leads, ou de clientes, ou de compradores. E tenham isso em mente. Então, se eu mandei para ele o link, se eu combinei com ele que é para ele me avisar, e na maioria das vezes a pessoa confirma, tá? Eu falo isso até por experiência aqui nossa. Ela confirma, fala, pode deixar que eu te aviso. E muitas das vezes a pessoa avisa mesmo, né? Então, o combinado não sai caro. Então, aquela que às vezes esqueceu de avisar, ou às vezes esqueceu de comprar, porque já aconteceu também muitas vezes, né? A gente volta lá e dá uma cobradinha nele, não custa nada, né? Então, é isso. Transforme cada mensagem em uma oportunidade, cada cliente um aliado, né? Um aliado nessa questão de um cliente fiel, né? De você construir ali uma relação de confiança, seja a diferença que eles procuram, né? E as vendas seguirão o caminho do sucesso, sem dúvida nenhuma. Porque o sucesso não é só. Eu penso que o sucesso não é só realmente você vender, você, né? Lógico, reverter ali a questão do dinheiro financeiro, obviamente é bom e é para isso que todo mundo tá aqui. Mas eu acho que muitas vezes de você visualizar o benefício que aquele produto, que aquele serviço, né, que aquele curso vai ter na vida daquela pessoa, né? Então, como é bacana depois aquela própria pessoa voltar e te dar um feedback, então, principalmente quando você fideliza, quando você volta nele. Então, aqui a gente faz um processo, a gente não vai entrar aqui nesse mérito agora, mas a gente faz todo um processo de onboard, então a gente volta nesse lead depois de um mês, a gente pede depoimento, a gente pergunta como é que tá, se acessou, se tá precisando de ajuda. Então, isso é muito, muito bacana e com certeza fideliza aí o seu lead. Bom, é isso, né? Até que foi rápido. Vou liberar aqui o chat. Então, como eu falei para vocês, hoje o foco realmente foi, vamos dizer assim, na prática, né? Opa! Ah, não, o chat já estava liberado. Foi assim, mais na prática, então eu trouxe para vocês ferramentas e artifícios que a gente usa aqui no dia a dia. As meninas estão aqui que não me deixam mentir. É claro que é um exercício diário, tá? E assim, vocês vão ver que amanhã, quando a gente vai falar de organização, a gente também vai linkar tudo isso que a gente falou, lógico, vai linkar muito mais com as boas práticas de venda que eu explanei para vocês aqui hoje, do que a parte da mentalidade, porque eu penso que agora, nesse momento, a mentalidade de vocês já tem que estar tinindo, já tem que estar ok, já tem que estar ali no processo de uma mentalidade inabalável. Aí a gente une isso com essas ferramentas, a gente une isso com esses artifícios que eu trouxe para vocês. Obviamente que dá pra gente aprofundar muito mais, mas eu também penso que só com isso aqui que eu apresentei para vocês já é mais do que suficiente para vocês fecharem muitas vendas. E principalmente linkando com o que a gente vai falar amanhã, que é essa parte da organização. Então, como que eu trabalho, como que eu organizo minhas listas. Eu também tenho uma planilha para mostrar para vocês, né? O Leandro mostrou a planilha ontem das objeções, mas a gente também tem uma planilha aqui que é bem bacana, que a gente usou
muito aqui, né? A gente hoje está usando a ferramenta da Clint, que é uma ferramenta de CRM para infoprodutores muito bacana, mas a gente trabalhou muito tempo aqui com as nossas listas de Excel, que deu muito certo, né? Então, vou trazer um pouquinho dessa questão da organização do trabalho, de como organizar o WhatsApp com o qual vocês estão trabalhando, tá? E a gente vai ter também uma aula bônus que eu vou disponibilizar para vocês gravada lá na plataforma, lá na Nutror, tá? Que vai ser sobre GPT, né? O chat GPT, né? Que a gente sabe que é aí uma ferramenta, inteligência artificial que tá ajudando muita gente aí. A gente usa aqui e eu vou mostrar para vocês como que vocês podem usar no dia a dia de vocês, até para trazer insights, né? Para vocês, para sites, scripts, argumentos que vocês possam usar aí nas negociações e nas vendas. Bom, meninas, é isso. Vocês têm alguma dúvida? Podem colocar aqui no chat. Alguma coisa para me falar. Se quiserem abrir o microfone também, fiquem à vontade. Que bom, Van. A Alessandra falou obrigada pelo conteúdo. Imagina. Se deixar, eu fico aqui umas 3 horas falando. Né, mãe? Mas assim, eu gosto de ir para um lado mais objetivo, né? Mais prático. Até as minhas apresentações, eu sempre fui assim, mais objetiva, mais prática, sem muitos escritos, muito carregadas, porque não adianta a gente fazer uma aula longa, extensa, uma coisa, né? Eu acho que eu sou muito da prática, apesar de eu ser uma pessoa bem expansiva, bem que fala bastante, escreve bastante e tudo mais, eu também gosto muito da praticidade. Então, assim, o que eu falei pra vocês, com as ferramentas que estão aqui, só com as ferramentas que estão aqui, se vocês derem esse pontapé inicial, com certeza já vai fazer toda a diferença e vocês vão ver na prática que conhecer os produtos faz toda a diferença. Vocês vão ver que vocês vão conseguir encaixar tudo que eu falei aqui para vocês nas conversas, porque no final das contas todas as vendas são iguais e principalmente conhecer de pessoas, né? Então, fazer um exercício de autoconhecimento também é conhecer o outro. E isso é muito bacana, né? Eu gosto muito de seguir a linha dos temperamentos, que é algo que eu gosto bastante e eu acho que ajuda muito quando a gente entende né, entende o temperamento da outra pessoa, aprender a lidar com ela. Então, isso também faz todo sentido. Então, o que eu falei, é um universo de coisas, obviamente, que vocês têm aí para estudar e de ferramentas para desenvolver a habilidade de vendas. Mas eu falo por experiência própria, porque eu sempre fui uma pessoa que falei que vendas não era para mim, que é totalmente possível. Certo? Então tá, meninas. Espero vocês amanhã. Eu sei que amanhã é véspera de feriado, né? De feriado prolongado. Mas eu espero vocês amanhã. A gente vai falar sobre organização, também vai ser bem prático, falar um pouquinho sobre a organização do WhatsApp. Vou apresentar a nossa planilha para vocês. E é isso, estaremos à disposição. Além das aulas gravadas que a gente vai disponibilizar lá e a aula de chat GPT, a gente também vai disponibilizar para vocês o nosso formulário de inscrição. Então, quem quiser preencher o nosso formulário, se candidatar aí ao nosso banco de talentos, será muito bem-vindas. Aqui para adentrar aí o nosso time, com certeza a gente vai, como a gente falou no Instagram, em todas as redes que a gente divulgou a nossa imersão, a gente vai vamos levar em consideração as pessoas que estão fazendo a nossa imersão. A Ale falou que quer. Ótimo, Ale. Eu fico feliz de saber de verdade, porque para mim também é muito gratificante poder dar essa oportunidade, poder também oferecer essa solução para outros parceiros. E é isso. A gente vai disponibilizar tudo para vocês. Aí eu peço para as meninas mandarem uma mensagem na hora que a gente colocar tudo lá na plataforma, tá bom? Mas é isso então, meninas. Boa noite. Vamos descansar e até amanhã. Um beijo. Tchau.